Olá, amigos das artes marciais, estou de volta. Existe um grande mistério envolvendo a luta entre Bruce Lee e Ong Jackman. A esposa de Bruce Lee, Linda Lee, conta que Bruce colocou Ong Jackman para correr. Fato este contestado pelo lutador. Em uma reportagem, o próprio Ong Jackman conta como tudo aconteceu e vocês vão surpreender-se. Caso esse depoimento seja verdade, Ong Jackman pode sim ter vencido a luta. Infelizmente, Ong Jackman não é lembrado hoje pelo seu talento nas artes marciais. Também não é lembrado por ser um representante das artes tradicionais chinesas na América, mas sim pela sua luta com Bruce Lee. A luta aconteceu sim no final de outubro de 1964 na academia então de Bruce Lee, com apenas 7 testemunhas, mas existem vários mitos envolvendo essa luta. Recentemente foi lançado um filme sobre essa luta, A Origem do Dragão. O filme contextualiza este acontecimento, mas foge muito da realidade. No entanto, o filme mostra como realmente a luta poderia ter acontecido. Bruce Lee nasceu em São Francisco, Estados Unidos, Califórnia, em 1940, mas cresceu em Hong Kong. Ele então retornou para os Estados Unidos em 1959. O período de sua adolescência, ele treinou então com o mestre de Wing Chun, Ip Man. Lembrando que ele não chegou a finalizar todas as técnicas do mestre Ip Man. De acordo com Linda Lee, esposa de Bruce Lee, o ensino de Lee, então, de artes marciais chinesas para pessoas brancas tornou, então, Bruce Lee impopular entre os artistas marciais chineses em São Francisco. O motivo da briga foi, então, que Bruce Lee estava ensinando artes marciais para mulheres, brancos, negros, enfim, não asiáticos. Muitos lutadores, então, asiáticos de artes marciais eram contra Bruce Lee, e um desses foi Ong Jackman. Wang afirmou que solicitou, então, uma luta pública com Lee, depois que Lee lançou um desafio aberto durante uma demonstração, no qual ele afirmou ser capaz de derrotar qualquer artista marcial em São Francisco. Ong afirmou que foi depois que um conhecido em comum entregou então uma nota de Lee convidando-o para lutar, para que ele então aparecesse na escola de Lee para desafiá-lo. Ong Jackman então queria saber as regras da luta e as restrições de técnicas como bater no rosto, chutes na virilha, jabs nos olhos e outros. No entanto, Ong Jackman não obteve resposta de Bruce Lee. Segundo a lenda, os dois lutaram sem restrições, depois então que Ong não recebeu resposta de Lee. Conta-se que foi uma luta muito dramática. Os detalhes da luta variam dependendo de quem conta. Nesta luta estavam presentes Cadiel, James Lee, um associado então de Bruce Lee, sem parentesco, e William Shen, um professor de Tai Chi Chuan, e mais 4 pessoas. Segundo Linda Lee, esposa de Bruce, a luta então durou 3 minutos, com vitória decisiva para Bruce. Bruce Lee, no entanto, deu uma descrição da luta sem nomear Ong Jackman explicitamente. Em uma entrevista, ele falou: "Eu briguei em São Francisco com o gato Kung Fu e depois de um breve encontro, o filho da P começou a correr. Eu persegui como um tolo e continuei dando socos na cabeça dele. Logo, meus punhos começaram a inchar de bater em sua cabeça dura. Nesse momento, percebi que o Wing Chun não era muito prático e comecei a alterar minha maneira de lutar." Esse depoimento também foi confirmado por Linda Lee. Segundo a esposa de Bruce Lee, os dois se curvaram formalmente e começaram a lutar. Ong então adotou uma postura clássica, enquanto Bruce, que na época ainda usava o seu estilo Wing Chun,
produziu uma série de socos diretos. Em 1 minuto, os homens então de Ong estavam tentando parar a luta, quando Bruce começou a se aquecer para a sua luta. James Lee avisou então para deixar a luta continuar. 1 minuto depois, com Bruce continuando o ataque a sério, Ong começou a recuar, o mais rápido que podia. Por um instante, de fato, a briga ameaçou se degenerar em uma farsa, quando Ong realmente se virou e correu. Mas Bruce o atacou como um leopardo saltitante e o levou ao chão, onde ele começou a esmurrá-lo em um estado de desmoralização. "Isto é suficiente?" gritou Bruce. "Já chega!" implorou então seu adversário. Bruce exigiu então uma segunda resposta à sua pergunta, para ter certeza de que ele entendeu que este era o fim da luta. No entanto, em uma reportagem publicada em um jornal chinês, o próprio Ong Jae-min contou outra história. Ong afirma então que a luta durou entre 20 a 25 minutos. Ong estava insatisfeito então com o relato de Lee sobre a luta e publicou sua própria versão no jornal. Um jornal então de língua chinesa em São Francisco. O artigo então foi apresentado na primeira página, incluía então uma descrição detalhada da luta de Ong, concluindo então com convite para uma revanche pública se Lee achasse seu relato falso. Segundo o jornal, Lee então não respondeu publicamente ao artigo, fechou sua escola, mudou-se de área pouco depois. Consequentemente, a comunidade de artes marciais chinesa em São Francisco concluiu então que Lee havia perdido. Wang Jae-min admite que não estava lá quando Bruce Lee estava no palco desafiando a comunidade chinesa no exterior, mas diz que vários de seus amigos foram testemunhas oculares e todos dizem que Lee, de fato, convidou a comunidade chinesa a vir quando eles quisessem. Por causa disto, ele escreveu então uma carta para Lee perguntando se ele realmente disse isso quando estava no palco e convidando a ir ao seu salão de treinamento em São Francisco para conversar. Lee então respondeu que não iria a São Francisco, mas escolheu um horário definitivo e convidou o Ong para ir à sua escola. Ong relatou então como tudo aconteceu. Ele conta então que foi junto com o Sr. Shen e outro amigo, então, à academia de Bruce Lee. Naquela época, então, havia outros 3 que também foram, mas por curiosidade. Ong diz então que a academia de Lee tinha cerca de 9 metros de comprimento e 6 metros de largura, com poucas cadeiras ou bancos, como uma loja vazia. Depois que eles entraram, o instrutor assistente de Lee fechou e trancou a porta da frente. No início, então, o Sr. Shi deu um passo à frente e os apresentou um ao outro. Fez com que eles apertassem as mãos e depois explicou que a intenção deles era fazer uma visita amigável. De acordo com Ong Jae-min, Lee deixou claro que este não era um exercício de criação de amizade e que ele queria um final. Ong entendeu que isso significava que ele queria descobrir quem era o melhor. Ong Jae-min diz então que por volta das 6 horas e 5 minutos, Lee parou no meio da escola e pediu para ele dar um passo à frente. Ong diz, de acordo com as regras do mundo das artes marciais, ele então estendeu a mão amiga, mas Lee começou a atacar. De acordo com a estimativa de Ong, Lee então o socou cerca de 60 vezes, usando técnicas de cutucar os olhos, e chutou-o cerca então de 25 vezes. Ele então, Ong, também defendeu e contra-atacou. Ong diz não saber quantas vezes deu soco em Lee, e a luta durou então até 6:25.
Ong diz então que nenhum dos dois jamais caiu no chão, mas ambos os praticantes balançaram e ambos lutaram bravamente. Ong então conta que uma vez usou então a mão esquerda para prender o pescoço de Lee e ambas as mãos de Lee estavam para baixo, com a cintura então dobrada. Ong Jackman nega que Lee tenha jogado para trás até que ele estivesse contra a parede, ou que ele foi derrubado no chão e forçado a pleitar misericórdia, ou que após ser ferido, ele não voltou ao trabalho por 3 dias. Na época, Ong diz então que não discutiria seu caso novamente nesse jornal. Se fosse forçado novamente a lutar, faria então uma exposição pública para que as pessoas pudessem ver com seus próprios olhos. Segundo Ong Jackman, a luta foi muito dramática e durou em torno de 20 minutos, e Bruce Lee passou um sufoco com Ong Jackman. Este depoimento de Ong pode sim ser verdade, já que na época os dois tinham 24 anos. Sendo assim, Bruce não era um grande lutador nesta época, pois depois dessa luta, Bruce começou então a treinar outros tipos de artes marciais, como karatê, boxe, e então formulou o seu método, o Jeet Kune Do. Bruce então viu que seu estilo Wing Chun tinha muito que ser melhorado para uma luta real. Vale lembrar que Bruce Lee estudou Wing Chun com o mestre Ip Man dos 13 aos 18 para 19 anos. Sendo assim, ele não era o mestre em Wing Chun na época. Essa luta então serviu para que Bruce Lee refletisse a respeito de suas técnicas e condicionamentos. Foi aí que ele começou a formar seu novo sistema de luta, o Jeet Kune Do. No sistema, ele então pegou uma base do Wing Chun, esgrima, boxe, além de outras artes marciais. E também tem uma abordagem bem filosófica. O Ong Jackman praticava Tai Chi Chuan, Xingwing Kan e também o estilo Shaolin do Norte. Shaolin do Norte é um dos estilos mais devastadores do Kung Fu. Segundo o Ong Jackman, ele então venceu Bruce Lee. Mas a verdade sobre a luta, o que realmente aconteceu, é um mistério que nunca iremos saber. Pode ser sim que o Ong Jackman tenha vencido Bruce Lee. No entanto, pode ser também que Bruce Lee tenha vencido, já que Bruce continuou ensinando artes marciais para todos, brancos, negros, mulheres. Mas o que aconteceu com Ong Jackman? Ong Jackman tornou-se professor de artes marciais, deu aula por quase 5 décadas antes de se aposentar em 2005. Os 2 melhores alunos de Ong Jackman continuam seu legado de ensino. Em São Francisco, um deles, Rick Wing, então assumiu a escola de seu professor após a aposentadoria em dezembro de 2005. Ong Jackman faleceu na Califórnia em 26 de dezembro de 2018. A verdade sobre a luta entre Bruce Lee e Ong Jackman é um mistério que nunca iremos saber, na verdade, quem mesmo venceu. Segundo a esposa de Bruce Lee, a luta durou em torno então de 3 minutos e Bruce Lee colocou Ong Jackman para correr. No entanto, segundo Ong Jackman, a luta durou em torno de 20 minutos e ele então teria vencido esta luta, dando então uma chave de braço em Bruce Lee. E você, deixe a sua opinião, quem você acha que venceu essa luta? Este foi o vídeo de hoje, obrigado pela companhia, bom treino, até o próximo, eu voltarei.